Ok, pessoal, vamos dar início à nossa disciplina de informática básica do curso de Desenho Técnico de Construção Civil, que é uma disciplina que tem como objetivo qualificá-los para o uso adequado do computador no seu dia a dia dentro do curso. Eu sou o Rogério da Silva, sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistema pelo IFP, onde eu fiz também uma especialização em banco de dados. E mais recentemente, em 2014, concluí o mestrado em Ciência da Computação. Venho trabalhado no IFP desde 2007, inclusive na educação à distância, desde 2010. Sou professor nessa instituição também. A nossa disciplina, como eu já adiantei, é qualificá-los para o uso do computador para melhorar a sua prática dentro do curso. Você conseguir dar conta de realização de projetos, compartilhar arquivos de projetos com empresas ou com outros profissionais. O nosso foco será no uso do sistema operacional e de alguns softwares aplicativos ditos de escritório, como editores de textos, para que você possa construir relatórios e documentos com característica mesmo de relatório de um projeto que esteja em execução. As planilhas, onde você vai poder botar dados que possam ser tabulados, realização de cálculos de somatório, de média e também construção de gráficos, que vai facilitar bastante a apresentação de resultados ou projetos. E os slides, onde você vai ser qualificado a utilizar essa ferramenta para palestras, para uma reunião mais expandida por meio de ferramentas como Word, Excel, PowerPoint. Beleza? Vamos dar início, então, à contextualização da informática e do computador. Beleza. Essa aula refere-se ao capítulo 1 da nossa apostila e a gente vai ver o seguinte conteúdo: como que nasceu a informática, como que nasceu os computadores. Então a gente vai passar brevemente sobre a história dos computadores, depois ver como ele é composto em dois níveis principais, do ponto de vista material, do hardware, o que significa isso, e do ponto de vista de software, como eu posso utilizar determinadas ferramentas, as classificações para tudo isso. Veremos também ainda dados sobre como você armazena, como você transmite dados, como que são essas unidades. Beleza. A primeira necessidade nossa, enquanto pessoas que vão levar o desenvolvimento da sociedade, seria: eu tenho habilidades. Beleza, tudo bem, mas eu não tenho um ritmo necessário para fazer isso em grande volume. Eu precisaria terceirizar essa minha capacidade de raciocínio para computadores, para máquinas. E aí o homem, principalmente no século passado, começou a criar máquinas de automação. Eram máquinas mecânicas, baseadas em procedimentos mais parecidos com os veículos, e com o tempo foram evoluindo no rumo da eletrônica e chegou-se ao que nós temos hoje. Nós temos então a possibilidade de terceirizar tarefas que a gente sabe fazer, mas agora o computador faz para a gente com mais rapidez, com mais precisão e com um volume enorme de dados. Então esse foi o grande sucesso da informática. O que nós temos hoje de computadores? Então nesse slide você pode acompanhar que nós temos diversas opções de computadores. Então, enquanto os computadores na década de 60 e até 70 ainda ocupavam espaços muito grandes, não tinham um conceito de computador portátil, de mobile, nem computador doméstico, que seria o computador pessoal, o PC. Hoje em dia, esse tipo de computador já não é mais o que a gente utiliza, não é a principal ferramenta. Então, os maiores computadores que a gente vê hoje em dia são os computadores ditos servidores, essa primeira classificação. São os computadores que ficam na empresa para distribuir internet, para compartilhar arquivos e impressoras. Depois nós temos as estações de trabalho, que são certamente a ferramenta que vocês vão utilizar mais durante a carreira profissional de vocês, que são os computadores de mesa, compostos por teclado, um monitor e um gabinete. Depois nós temos os notebooks, esse vai dar os mesmos poderes que um computador desktop, porém a mobilidade é bastante elevada. Então, hoje nós temos notebooks, computadores que têm baterias que duram 5 ou 6 horas. Então você consegue ir para o campo, consegue ir para a obra com seu notebook e abrir lá na obra, passar uma tarde na obra fazendo tarefas similares a um computador desktop. E não podemos deixar de mão os celulares de hoje em dia, dito smartphones. Um smartphone, ele não é mais tanto um telefone, ele passou a ser um computador. Então você consegue editar documentos, fazer apresentações, compartilhar documentos via internet, baixar, receber, exibir relatórios, inclusive planilhas a gente já consegue fazer também com esse mini computador
que foi o que o celular se transformou, certo, pessoal? Também vai ser muito útil. Então, qual é o fluxo da computação propriamente dita? Que dita o ritmo de funcionamento de um computador. Então, a nossa tarefa é fornecer para o computador e os seus programas, seja um software básico ou um software aplicativo, entradas. Então você vai fornecer dados para ele. Então essa seria a nossa primeira etapa, exposta aí no slide. O computador foi instruído por desenvolvedores de software, por programadores, para receber essas entradas e transformá-las em informações. Então você vai fornecer dados brutos que não têm um valor maior. O computador vai processá-los, vai fazer somatórios, médias, análises outras que os desenvolvedores já previram isso e vai dar a saída para você. Então nesse processo de entrada, processamento e saída, nasce também o conceito dos periféricos. Então você olha aí na esquerda, você vai ver como que eu digo informações para o computador. A principal forma de entrada dos computadores, principalmente desktop e notebook, é o teclado. Em segundo lugar vem o mouse, que é bastante útil também. Quando você confirma um dado, você está dando uma entrada também. Quando for necessário levar informações de papel para o computador, a gente utiliza o scanner e, se for necessário, gravações de vídeo, uma webcam. E a saída principal, o computador te dá a resposta se concluiu ou não fazer o trabalho, principalmente por meio do monitor, mas às vezes também por meio de uma impressora, às vezes a caixinha de som também são os periféricos de saída, além do próprio projetor, que dá a saída também. Então, isso são ditos os periféricos, que têm essa seguinte classificação: periféricos de entrada, periféricos de processamento e armazenamento e periféricos de saída, que coincide, obviamente, com o fluxo de funcionamento do computador, certo? Vocês podem observar que apareceu uma outra palavra aí, armazenamento. Exatamente, essa foi uma das grandes vitórias conquistadas com o uso da computação, as coisas não precisam acontecer somente enquanto o computador está rodando. Eu posso iniciar um documento agora e desligar o meu computador e retornar à construção desse relatório mais para frente. Isso foi graças ao armazenamento, principalmente por meio do HD e hoje em dia por meio das nuvens, que são repositórios disponíveis na internet onde você pode guardar os seus documentos. Os softwares e os hardwares, a gente acabou de ver a classificação dos hardwares, né? O hardware é tudo isso que você toca, que você trisca, que funciona ou que não funciona do ponto de vista físico, ele tem que estar harmônico com a função, com o fazer de alguma coisa. Então isso é uma base. E quem faz as coisas efetivamente é o software, utilizando esse nosso hardware. Do ponto de vista de software, também conhecido como programas, né? O programa do computador, o primeiro dele, o mais básico, que é o que conversa com a memória, o que conversa com a impressora, o que conversa com o mouse, é o dito sistema operacional. Então todo computador precisa ter um software básico, também chamado de software básico, sistema operacional, que você deve conhecer provavelmente o Windows, mas tem outros softwares, tem o macOS da Apple, tem o Ubuntu, que é Linux. Além desse sistema operacional, que é o básico, ele vem com alguns sistemas aplicativos, mas isso não é suficiente. Você precisa fazer tarefas específicas. Você precisa editar um texto, você precisa fazer uma planilha, você precisa gravar um vídeo. Os softwares que são especializados em fazer uma tarefa, uma ou outra, são ditos softwares aplicativos, que é o Word, o Excel, o PowerPoint e outros. Ainda podemos classificar os softwares quanto ao que você pode ou não utilizar se precisa ou não pagar. Um software é dito proprietário quando ele tem um valor a ser pago, seja na compra, seja por assinatura. Ele é livre quando você tem acesso a esse software baixando na internet sem precisar pagar nada. E ele é open source quando ele, além de ser livre, você consegue mudar o comportamento dele. Isso é dito um software open source. No contexto de armazenamento, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre armazenamento, sobre bytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Essa é uma anotação, uma forma de você medir as coisas na informática, seja para armazenamento, seja para transmissão. O importante é vocês olharem que começa com a escala mais simples, que é o bit, e a partir de 8 bits você forma uma unidade chamada byte. Então, 1 byte corresponde a 8 bits. 1 bit é um sinal eletrônico dentro do computador. Daí você começa a evoluir nessa escala de base 2, que é multiplicando sempre por 1024. Então, quando você chegar em 1024 bytes, você não precisa chamar 1024 bytes, porque você já tem 1 kbyte, 1 kilobyte. E a lógica segue a mesma. Quando você chegar a 1024 kilobytes, significa que você tem 1 mega. E essa tabela não tem fim, mas no nosso dia a dia vocês vão lidar com os projetos de vocês, principalmente até o giga. Tranquilo, pessoal?
Uma dúvida bastante comum para os usuários de computadores, que é o objetivo de formar vocês aqui, é: poxa, mas o que significa 5 megas de internet? O que significa um CD que tem 700 megas? Certo? Então, observando aquela tabela anterior, a gente tem noção do que é gravado. Então, tudo no computador tem uma noção de espaço. Então, quando você compra 5 megas de internet, significa que você tem 5.000 bytes. 5.000 bytes. Mas essa medida da internet é pelo tempo. E qual é o tempo? É segundo. Então, você tem direito a 5.000 bytes por segundo, o que te dá uma taxa de download de aproximadamente 600 KB. O que significa, nessa frase de baixo, o que é uma taxa de download de 100 KB por segundo? A cada segundo você consegue baixar essa quantidade de dados. Então basta você fazer uma regra de 3 simples e você consegue fazer a estimativa do download de qualquer arquivo. Perfeito, pessoal? Então estamos chegando ao fim dessa nossa primeira aula, onde eu apresentei para vocês o objetivo da disciplina, me apresentei e também expliquei o básico de como a informática chegou e os computadores chegaram nesse nível de hoje, principalmente do smartphone. Então, desde o surgimento, qual foi a necessidade? A necessidade foi precisão e grandes volumes de dados. Então, você já sabe fazer alguma coisa, você terceiriza para o computador. Classificamos os hardwares e os softwares baseados no processo da computação, de entrada, processamento e saída. E ainda falei sobre alguns programas que a gente vai ver nas próximas aulas. Até a próxima.